Crítica de Aristóteles a Zenão de Eleia. Zenão foi um filósofo pré-socrático da escola eleática, nascido na Eleia, atual Itália. Ele interviu na política e chegou a ser preso e condenado por conspirar contra o tirano Nearco. Escreveu várias obras em prosa e é considerado o criador da dialética. Já Aristóteles foi discípulo de Platão e fundou a escola peripatética, ou Liceu, sendo filósofo empirista e prático. Seus estudos foram significativos para o desenvolvimento da filosofia, além de ter sido conselheiro e tutor de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Se inscreva no canal Semanário do Pensamento. Aristóteles, Física 4. Por outro lado, a dificuldade que Zenão aponta dizendo que se o lugar é alguma coisa, ele está em alguma coisa, não é difícil resolver, pois nada impede que em outra coisa esteja o primeiro lugar, mas seguramente não como naquele lugar, etc. A dificuldade de Zenão exige uma reflexão com efeito: se todo ser está num lugar, é claro que haverá também um lugar do lugar, e isto vai ao infinito. Tirado de Eudemo, Física. A isto mesmo parece levar também a dificuldade, a aporia de Zenão. De fato, julga que todo ser está em algum lugar. Se o lugar é dos seres, onde estaria ele? Certamente em outro lugar, e aquele por sua vez em outro lugar, e assim por diante. Para Zenão, diremos que o onde se diz de muitas maneiras. Se ele julgou estarem os seres num lugar, não julgou bem, pois ninguém diria que saúde, coragem e outras coisas 1000 estão num lugar, nem mesmo, é claro, sendo o lugar tal como se afirma. Se de outra forma se diz o onde, também o lugar seria onde. Ora, o limite do corpo é o onde do corpo, pois é o extremo. Aristóteles, Física 6. Há 4 argumentos de Zenão a respeito do movimento que oferecem dificuldades a quem queira resolvê-las. O primeiro, a impossibilidade de movimento é deduzida do fato de que o móvel transportado deve chegar primeiro à metade antes de alcançar o termo. Sobre isso discorremos nos argumentos anteriores. Por isso, o argumento de Zenão supõe, sem razão, que os infinitos não podem ser percorridos ou tocados sucessivamente num tempo finito. Com efeito, a extensão e o tempo, e em geral todo o conteúdo, chama-se infinito, em 2 sentidos, seja em divisão, seja com relação aos extremos. Sem dúvida, os infinitos, em quantidade, não podem ser tocados num tempo finito, mas os infinitos em divisão, sim, uma vez que o próprio tempo também é infinito dessa maneira. Por conseguinte, é no tempo infinito, não no tempo finito, que se pode percorrer o infinito. E se tocam infinitos, é por infinitos, não por finitos. Pois temos muitos argumentos contrários à opinião comum, como o de Zenão, que não admite mover-se ou atravessar o estádio. O segundo argumento é o que leva ao nome de Aquiles. É o seguinte: o mais lento na corrida jamais será alcançado pelo mais rápido, pois o que persegue deve sempre começar por atingir o ponto de onde partiu o que foge. É o mesmo argumento que o da dicotomia. A única diferença está em que, se a grandeza sucessivamente acrescentada é bem dividida, não é mais em 2. O terceiro argumento, que acabamos de mencionar, pretende que a flecha, ao ser projetada, esteja em repouso. É a consequência da suposição de que o tempo seja composto de instantes e que se recusa esta hipótese. Não há mais o silogismo. Zenão comete o paralogismo, pois se toda coisa, diz ele, está num dado momento em repouso ou em movimento, mas nada está em movimento, quando está num espaço igual a si mesmo, o que é projetado está sempre no momento presente, e toda coisa no lugar a si mesmo está no momento presente. A flecha projetada está sempre imóvel. O quarto argumento trata de massas iguais que se movem em sentido contrário no estádio, ao longo de outras massas iguais. Umas a partir do fim do estádio, outras no meio, com velocidades iguais. A consequência pretendida é de que metade do tempo seja igual ao seu dobro. O paralogismo consiste em se pensar que uma grandeza igual, com velocidade igual, se movimente num tempo igual, tanto ao longo do que está em movimento quanto ao longo do que está em repouso. Mas isso é falso. Sejam AA as massas iguais que estão imóveis, BB as que partem do meio dos AA, que são iguais a essas em número e tamanho,
CC as que partem da extremidade iguais àquelas em número e tamanho e de mesma velocidade que as do bebê. Consequências: o primeiro B está na extremidade ao mesmo tempo que o primeiro C, visto que se movem paralelamente. Do outro lado, os CC percorrem todo o intervalo ao longo de todos os bebês. Dos BB, metade do intervalo ao longo dos AA. Por conseguinte, só metade do tempo. Com efeito, para os grupos tomada 2 a 2, há igualdade no tempo de passagem diante de cada A. Mas ao mesmo tempo, os BB passaram diante de todos os CC, pois o primeiro B e o primeiro C estão ao mesmo tempo em extremidades opostas, sendo o tempo para cada um dos BB, diz ele, o mesmo para os CC, porque os dois passam em tempo igual ao longo dos AA. Simplício 2019-32. Este é o argumento e o mais conveniente, como diz Eudemo, fragmento 68, pelo fato de o paralogismo ser evidente, pois as massas que se movem em sentido contrário, umas às outras, afastam-se com dupla distância, ao mesmo tempo em que se move ao longo do que está imóvel e se afasta pela metade, e será de igual velocidade daquelas. Com esses argumentos, Aristóteles aponta suas críticas ao pensamento do eleata Zenão. E você, o que pensa dos paradoxos de Zenão? Aquiles nunca alcançará a tartaruga? E a flecha está em movimento, pois sai do arco e chega ao alvo? Ou no tempo presente está sempre parada? Ou você concorda com Aristóteles? Esses paradoxos são apenas paralogismos e jogos de palavra. Dê a sua opinião e se inscreva no canal Semanário do Pensamento para ajudar a filosofia a encontrar mais gente interessada na rede. Se esse vídeo foi importante para você, deixe o like e compartilhe. Muito obrigado, valeu!